Então, conforme eu falava ontem, né, a minha ideia é que hoje a gente termine, por assim dizer, aquele estudo primordial, digamos assim, né, com respeito aí os fluidos em si, né, a respeito das leis, né, que regem eles, como também as leis que regem os gases, né, tal como nós vimos ontem, 3 propriedades muito importantes, né, onde nós botávamos lá a temperatura, né, o volume ou a pressão, cada uma em um determinado momento constantes, e víamos como era o comportamento das demais de acordo com essas condicionantes. Bom, faltou para nós finalizarmos isso, né, a questão do princípio de Pascal, que a gente ainda não tínhamos visto. Quem lembra lá da escola o que se trata o princípio de Pascal? O que é o princípio de Pascal? Ninguém lembra? Pode falar, Milton. Não lembro, não lembro. Poxa, Milton. Não, eu vou me abster, vou me abster. O princípio de Pascal é algo bem interessante que eu faço, né? Digo isso para vocês, e vocês agora também vão poder tirar tais conclusões, né? Porque ele nos mostra o comportamento, né, de um fluido e como ele nos auxilia, né, a fim de nós conseguirmos fazer a transmissão, né, da força para todos os pontos. Então, isso nos é útil em diversos setores, né? Mais do que a gente até possa imaginar, digamos assim. E vocês vendo aqui, né, porque é algo bem sucinto mesmo, a lei que rege o princípio de Pascal, eu enumerei, né, aqui para vocês. A definição, né, do princípio de Pascal é essa. A pressão aplicada, né, sobre um fluido em equilíbrio estático é distribuída sem perdas para todas as suas partes. Bom, quando eu digo isso, claro, né, que vocês sabem que tudo tem que ficar super legal, desde que a matemática, né, nos comprove. E aqui está, né, o equacionamento, que é a variação de pressão, né, num ponto 1 qualquer, tem que ser igual, né, à variação de pressão aí num segundo momento. Bom, como que vocês conseguem compreender isso? Onde é que vocês podem enxergar aí a aplicação desse princípio, né, da qual nós temos, basicamente, né, em qualquer bibliografia, figuras tais como esta aqui. Tá bem claro aí para todos? Sim. Sim, né? Então, vamos ver se a gente consegue aí fazer um pente fino nessa figura. O que vocês enxergam aqui? 2 recipientes, não é isso? Uhum. Sim, né? Sim. O que nós podemos definir com respeito ao recipiente 1? Que está sendo aplicada uma força, uma pressão ali. Isso, ele está sendo aplicado uma força, né? Que nós botamos ela em módulo, né? E dizemos que ela é 1, uma força 1, tá? Que nos remete, né, a uma pressão naquele ponto, ok? Bom, conseguimos também fazer uma análise e verificar que os 2 cilindros, eles estão interligados, não é isso? Isso. Isso. Bom, uma vez esses 2 cilindros aí interligados, né, começa a fazer sentido o que nós temos, né, de fundamento da lei de Pascal, onde dizemos, né, onde ele afirma que a pressão aplicada em um ponto, né, de um fluido, em um ponto qualquer,
desde que ele esteja em equilíbrio estático. Opa, vamos voltar na figura? Está em equilíbrio estático? Sim. Com Seria o mesmo certeza. Ele nível, está... isso? Desculpem, eu não Sim. entendi. Alguém falou? Eu não entendi, fui eu que apertei. O que esse equilíbrio estático é o mesmo nível no caso do fluido, é isso? Isso. Sempre que nós falarmos, né, estático dentro de física, significa que não há movimento, que está realmente, né, uniforme e em equilíbrio. Então, por que a gente afirma isso, Milton? Vou voltar aqui, ó, e para os demais que possam ter ficado com alguma dúvida. Afirmamos isso porque, basicamente, a gente já, de pronto, né, observa que os dois cilindros, eles têm um fluido, não tem? Tem. Tem. Não me interessa nesse momento se o fluido é água, ou se o fluido é um óleo, ou enfim, ou se o fluido é simplesmente um gás. Interessa que nós estamos vendo que existe um fluido, existe uma interligação e eles estão em equilíbrio. Bom, uma vez, né, verificado isso, conseguimos também afirmar que o cilindro 1, ele é menor, maior, com relação ao cilindro 2? Como que ele está com relação ao cilindro 2? Ele é menor. Ele é menor. Em tese, a área 1 deve ser menor, né? Que a área 2. Confere? Sim. Sim, com certeza. Bom, como ele está em equilíbrio estático, né? A gente vai fazer aí a análise. Estamos vendo que a força foi aplicada, gera uma pressão. Essa pressão é transferida através de um conector. Começamos também a falar já de teoria dos vasos comunicantes, não é verdade? Quem lembra da teoria dos vasos comunicantes? Também. A teoria dos vasos comunicantes nos reza isso, né? A interligação de um sistema e que faz aquele fluido circular, não é isso? Sim. O mesmo que faz o nosso organismo, né, o nosso sistema venoso, fazer a circulação sanguínea? É um vaso comunicante? De certa forma, sim. De certa forma, sim. E é sim a resposta, né? Sabe? No entanto, que nós verificamos o quê quando temos problemas com circulação sanguínea? O que o médico verifica? O do coração, lá, o cardiovascular. Aí eu te devo. Ué, como assim? Ó, o Marcos riu ali também. Tu tem um problema de bombeamento lá de sangue, Uhum. tá? O que é medido quando tu chega lá no hospital imediatamente? É aferir a pressão. Aferido a pressão. Uhum. Por quê? Nós temos... Ele verifica e nos dá 2 parâmetros, né, de pressão, não é isso? Ah, tá. É que eu ainda não Porque cheguei nós nessa temos... idade ainda para desses problemas ainda. Isso é o que, gente? Física pura. Isso não... pode até existir, né, a questão biológica, né, do tratamento, enfim, mas o que faz o sistema funcionar e a circulação sanguínea ser precisa e perfeita, no entanto, que nós conseguimos aferir, que nem o Milton confirmou aqui, a pressão, é isso, com 2 parâmetros. Então, mostrando que isso é física, é exatamente o que nós estamos estudando aqui. Bom, voltando aqui. E eu poderia citar outros exemplos, tá? Que me vem assim à cabeça. O mesmo sistema que faz a bomba, né, mandar água para um reservatório. O mesmo princípio que faz funcionar um elevador. Agora sim, gostaria de ver os rostos. Devem ter se assustado. Como assim? Estamos falando de fluido? Não, eu já me assustei na parte do coração já. Conseguimos enxergar isso dentro do corpo? Pois é, Mas tá, é. tu viu? O Vasos que é comunicantes, tecnologia, né? princípio de Pascal, não é isso? É isso, faz funcionar por isso. Bom, então vamos continuar aqui dissecando a nossa figura
para que a gente possa prosseguir. Já havíamos verificado a relação das áreas, né? Já admitimos que esta área aqui é maior, e agora vamos analisar o sentido da pressão. Da pressão não, da força. Aplicamos aqui neste ângulo 1, onde eu estou passando o cursor do mouse, tá? Uma força que nos gerou uma pressão, né? Isso. Que fez, através de um vaso comunicante, né, adentrar ao outro cilindro, e esta força 1 gera uma força 2, com que sentido de módulo? De saída no 2. Oposto Ao do primeiro. ao do 1, não é isso? Isso. Ó, ela entra, em tese, ela está empurrando este ângulo. No primeiro, Viviane, a força faz a pressão e no segundo a pressão faz a força, é isso? A questão é a mesma. Eu vou te dizer que, em tese, dependendo da tua referência, tem que se contrabalancear. Por que eu te digo isso? E vou te dar um exemplo clássico que tu vai entender que tu tens que ter o circuito, né, funcionando vice-versa. A mangueira de nível, todos conhecem? Sim. Todos conhecem, né? Acredito que todo mundo. Sim, né? A gente usa até em casa, não precisa ser o profissional lá, o pedreiro que está lá dentro da obra. A gente usa para botar um parafuso, para instalar um armário, por exemplo, e ficar, né, alinhado, enfim. A mangueira de nível, alguém determina um ponto, sei lá, uma referência aí, 1 metro, né, do piso pronto, vamos dizer assim. Define-se um ponto, alguém vai mandar este ponto N vezes, ou seja, quantas vezes forem necessárias para frente. Quantos parafusos eu for colocar para suspender o armário, supondo. Bom, eu não consigo o ajuste, por exemplo, de imediato, né? Eu estou mandando o meu ponto, estou tentando, né, fazer ali o ajuste com a bolha, com a água, não é isso? Sim. Sim, né? Aí vocês vão levar mais 2 pontos, vamos supor. Tu precisa chegar, quando é que tu confirma que o teu ponto está na mesma altura do ponto que eu estou lá parada com a outra parte da mangueira? Quando não tiver na mangueira. Quando não tiver o que eu não entendi? Pode repetir, Milton, não entendi. Não tem mais ar na mangueira e tá escutando? Isso que o Milton falou, vamos também definir assim. Quando tratamos de movimento mais. Isso, Fernando que matou a charada. Quando não tiver mais movimento, parou o desnivelamento de água, está no mesmo nível. Este é o ponto. A questão da bolha, tá, gente? Não pode haver, não é isso? Sim, sim. Não pode. Inclusive, até nos vídeos lá no laboratório que nós vimos ontem, quando existia presença de qualquer fuga, quando se tratava de fluido gás, né, foi mencionado, lembram disso? Que existia um escape, mas como era ínfimo, como se tratava de gás, não era algo que seria relevante para aquele momento. Então, no caso do nível, não podemos ter ar no nosso fluido água. Tá, Viviane, deixa eu te perguntar, mas eu não entendi a tua comparação, porque no desenho tu me mostra que eu tô tendo uma força em um dos cilindros. Na mangueira eu tenho a mesma força nas duas extremidades, que seria a gravidade, não é? Então, tu tá fazendo a mesma análise, só que de modo diferente. Quem é que determina a tua força? Não é a massa do teu corpo? Vezes Sim. O quê? Tu acabou de dizer. A tua força é quem? A tua força é quem? A gravidade. Massa vezes a aceleração da gravidade. Então, isto vai te dar a tua força e vai ter um equivalente de pressão neste caso. A gente viu anteriormente que num ponto ela tem que ter a mesma variação. O que eu quero te dizer?
que a questão de tu fazer este nivelamento lá na mangueira, por exemplo, vai ter a ver diretamente com o que tu acabaste de me dizer, com a tua distância com relação à gravidade. E isto é a força da pressão. Qual pressão que a gente já estudou que vai nos fazer a mangueira entrar em equilíbrio? Atmosférica? Exato. Porque vocês lembram de uma figura, eu vou ver se eu acho ela aqui. Ó, tudo o que eu tivesse, deixa eu achar aqui, ó. Aqui está a pressão atmosférica. Estão enxergando todos? Uhum. Sim. Tudo que eu tivesse abaixo da pressão atmosférica seria possível mensurar, não é? Uhum. Não é isso? Sim. 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 Tudo que eu tivesse acima da minha pressão atmosférica, ou seja, eu já não consigo mais ter a influência dela, então a gente considera que é o vácuo, não é isso? Uhum. Neste caso. Bom, então, aquele equilíbrio lá do exemplo que eu te dei da mangueira é este. Agora, o que eu quero... É que eu não tinha entendido, eu pensei que tu tinha uma força X executando ali, no caso, tendo ali, não, é a força da gravidade. Exatamente. Mas por que eu estou trazendo o exemplo da mangueira, onde a gente não tem um sólido, um peso, vamos dizer assim, né? Sim, Uma entendi. força... Agora eu associei teu exemplo. Isso. Por quê? Porque eu quero te dizer que o princípio de Pascal ele vai se fundamentar, ele vai se adequar a várias situações do nosso cotidiano. Na mangueira de nível, né, que lá no meu caso é todos os dias que a gente usa, que nós simplesmente pela diferença de altura a gente consegue ter esse nivelamento, justamente porque a força que vai agir ali, que eu mostrava aqui para vocês, que neste caso pode ser algo que gere um peso, vamos dizer, né? Um peso que vai gerar uma força através da gravidade, lá é simplesmente a ação dela que faz esse contrabalanceamento. Mas, como eu... Oi, desculpa te interromper. Deixa eu te perguntar, esse seria o mesmo princípio, então, do caso de um vaso sanitário? No caso da descarga, porque a água tem um nível ali, quando vai a pressão, ela vai se O mesmo equilibrando. princípio. Tudo que a gente tratar de hidráulica, o princípio de Pascal pode ser fundamentado. Show. Por exemplo, é como eu estava comentando. Eu quero que vocês enxerguem esse princípio não funcionando só com água dentro. Mas ele tem que estar claro na nossa mente com gás dentro, por exemplo, com ar. Por quê? Porque este princípio faz funcionar um elevador, faz funcionar um hidráulico de uma máquina aí bem conhecida por vocês aí na indústria, não é isso? Sim. E os fluidos se modificam. Mas tudo é o princípio de Pascal. Então, dentro da nossa casa, está cheio dele. Na caixa d'água, que nem eu falei, no retorno dessa água, na questão da descarga, né, do vaso sanitário. Tudo é fundamentado nisso. Agora consegui visualizar bem. Bom, eu tenho uns videozinhos e eu acho que vocês vão entender bem isso aqui. E tem um exercício também, né? Claro. Pô, sexta-feira com exercício. Tem que ter. É sempre o Milton, né? Ele começou cedo hoje, né, o Milton? É sexta, né? Sexta-feira é bravo. É sexta. Então, botei aqui alguns exemplos aí para vocês. Aonde é que vai se comportar muitíssimo bem e tem que ser mesmo o princípio de Pascal? Prensas hidráulicas, elevadores hidráulicos, barragens, caixas d'água, sistemas de amortecedores, tudo princípio de Pascal. Quem concorda? Quem discorda e por quê? Agora ninguém vai discordar, né? Só porque eu disse por quê. Não, eu concordo plenamente. Tudo funciona por este princípio. Bom, posso mandar um videozinho? Que eu adoro, né? Mandar um vídeo de laboratório para vocês. Me deem um segundinho aqui que eu já vou enviar.
Ele é bem curtinho. Esse primeiro. Chegou aí? Aqui chegou. Tá. Vamos dar uma olhada. Assistiram? Deu. O que me falam disso? Como foi possível uma massa, né, de 400 gramas, Tá aí sem imagem, Viviane. que gerou... É sem Hã? imagem. Sem vídeo. Ah, tô sem imagem. Como foi possível que assistimos ali? Diminuiu a seringa? O Fernando aí viu uma das sacadas do princípio de Pascal, que é a clássica, né, que sempre vem na bibliografia, né, que vocês forem olhar. Olha, aqui nós temos, né, um cilindro representando a seringa, né, do vídeo ali, não é isso? Sim. Olha o que nos diz o nosso teorema, que a força, né, 2 sobre a força 1 é proporcional, né? A área 2 sobre a área 1, não é isso? Sim. Sim. Então, a equivalência da área, né, nos permite que a gente tenha o equilíbrio eletrostático, não é isso? O equilíbrio estático, desculpa, eletrostático, mas... Estático, falei uma palavra errada. Estático, não é isso? Sim, é isso aí. É isso, né, gente? É isso aí. Por isso, vou retornar aqui para a tela, que eu falava para o Milton, que, em tese, o mesmo que eu consigo, né, movimentando ou aplicando uma força 1 deste lado, eu tenho que conseguir do lado reverso. Concordas comigo, Milton, agora? Sim, concordo. Assistindo aquele pequeno vídeo, dá de concordar com isso, né? Por quê? Porque a grande jogada está na equivalência das áreas. Então, mesmo que eu tenha uma maior área de cilindro, obviamente, ali, né, com fluido ali dentro, se eu mexer na relação de massa aplicada, que vai me gerar uma força, um peso, né, na estrutura, vai poder, então, fazer o reverso. Vou enviar outro vídeo para vocês, para esclarecer ainda melhor. Esse vai demorar um pouquinho mais, pode ser? Ok. Ok.
E pessoal, o outro vídeo tava com o volume baixo ou o meu celular que tá com problema? Ué, eu escutei bem no meu. Eu vi Tava com pelo o quê? telefone. Eu escutei bem também. Então. É meu celular, então. Enviei. Enviei o vídeo. Vou parar aqui o áudio. Inscrevam-se lá no canal, né? Tem bastante coisa interessante, muito voltada aqui para o curso de mecânica, né? Na parte ali do setor de engenharia. Então, assim, bastante tutoriais, coisas, né, que a gente aplica e não consegue observar, às vezes se dá conta que é aquilo que a gente está estudando aqui. Bom, com respeito ao vídeo, a gente conseguiu compreender... Bota o nome do canal lá de novo no grupo, por favor. Eu não lembro o nome do canal. Para aí que eu vou ver para ti. É Univesp, eu acho. Univesp, eu acho que é. Uma coisa assim. Agora, daqui a pouquinho, eu já coloco ali de novo, tá? Tá, beleza. Beleza? Só para a gente entender. Aquilo que nós vínhamos já falando. O princípio de Pascal, ele vai se aplicar para qualquer tipo de fluido. Seja ele um fluido desses que nós temos mais, que a nossa mente, né, aceita melhor como tal, como os óleos, por exemplo, né, a própria água, ou então os nossos gases. Bom, uma coisa que eu achei interessante no vídeo, não sei se vocês conseguiram observar, que num determinado momento, aplicando ali a lei de Steven, né, com a contribuição dos parâmetros né, nos sugestionados aí para o Pascal, ele faz uma tubulação, né? Uma interligação, vamos dizer, onde esses dois tubos eles estão em nível e eles têm basicamente água como fluido. Lembra dessa parte? Sim, sim. Eles decidiram colocar, em vez de pesos, né, que nem eu já havia falado no exemplo, e que nem ele mostra lá no final, ele mostra um peso como aceitável, né? Para que a gente aceite que como é força, tem que ser algo, né, com uma massa da qual a gente enxerga de uma maneira mais direta. Porém, ele colocou naquela água e deu um desequilíbrio no fluido e naquela mangueira que deveria ser em nível, querosene. Por que aconteceu aquilo? Quem lembra? A massa específica do querosene ela é maior do que a da água, né? Isso. Então, tem muito a ver com o que nós discutíamos lá nas nossas primeiras aulas, no nosso primeiro momento. Por quê? Nós falávamos que os fluidos eles têm a sua viscosidade, que é aquela característica, né, mais consistente, né, como graxas, por exemplo, né, ou mais líquidas, que tem um fluxo, né, melhor, e também tem a sua densidade, algo que é específico e característico de cada fluido. Bom, ali ficou comprovado que água e querosene não se misturam. Por quê? Querosene é o quê, gente? Na origem? Solvente? Ele é um solvente, né? Tá lá na classificação dos óleos, não é isso? É a densidade diferente. Densidades diferentes, massa específica diferente, tudo diferente, porém, né, ele tem características, né, similares. Bom, mostrando que um próprio fluido é capaz de impulsionar uma força num fluido que se submeta, não é isso? Sim. Não necessariamente precisamos ter, né, para comprovação do experimento, né, que nem nós vimos no último vídeo ali, ele tinha uma coluna com mercúrio, não era isso? Com seringas, né, onde ele colocava pesos e comprovava que
uma massa 2 vezes menor era capaz de levantar, né? Ou seja, aquela força 1 com uma massa, né, originária ali de 400 gramas, não era isso? Conseguiria levantar 800, né? E neste caso que eu falo, era isso. Neste caso que eu falo, ele colocou o querosene. Isto, gente, comprova também o que nós estudamos ontem sobre pressão hidrostática. Lembram qual era a definição da pressão hidrostática? Era a capacidade que um fluido tinha, né, de causar fluxo, né, movimento, pressão, num outro fluido, né? Bom, Isso aí. naquele caso ali em específico que nós analisamos, né, a experiência foi legal, foi interessante para que a gente conseguisse, né, admitir que realmente não importa se fluidos estão classificados, por exemplo, os óleos, né, que eles têm características, né, dominantes, eles são elementos químicos na origem, né, então possuem densidade, viscosidade, tudo aquilo que a gente já falou de modo específico, né? Então, mostrando também que não é um bicho de 7 cabeças, que até aquele professor iniciou o vídeo dizendo, não mostrem isso para os alunos, né, de pronto, né, de imediato, mostrem primeiro, não foi isso que ele explicou ali? Porém, começou a ficar muito claro o que era o rho da equação que ele mostrava lá. O rho é a massa específica, né? A massa específica, né? O rho não é a massa específica? Não, o rho é a densidade, desculpem, do fluido. Mas nós tínhamos como chegar na massa dele através do... Pessoal, o vídeo está travando para você. Para mim tá bem, eu estou escutando bem. O vídeo está travando aí ou é só para mim? Não tá. Então, Acho que só para mim, hoje. então. Eu escuto pra bem mim, então. vocês. É para mim, Desculpa, então. Tá. Bom, Desculpa então... interromper. Não, tranquilo. Então, gente, mostrando que não existe nada de difícil nesse experimento e que nós conseguimos, sim, ter fluxo, né? Usando experiências simples, né? Comprovações simples da física, né? Através de modelos matemáticos é possível chegar a um cálculo, a um dimensionamento de uma maneira bem eficaz. Bom, quero agora abrir uma brecha, porque dali da questão de água e querosene na mangueira aquela, né? Para nos comprovar que o querosene poderia, né, causar um movimento na água. Quando eu citei a mangueira de nível, tá? Lá da obra, que a gente tem em casa também, às vezes, né? As pessoas lá do canteiro de obras colocam dentro da mangueira alvenarite. Sabe o que é alvenarite? Não. Nem ideia. Alvenarite é um líquido, tá? Ele cumpre basicamente a função da cal hidratada dentro de uma composição ali, né, de argamassamento. Ele é um ligante, né? Ele ajuda, né, o cimento aquele processo de aglomeração. Só que ele é um líquido. Bom, o alvenarite ele tem um tom mais escuro. Às vezes, lá na obra, eles colocam na mangueira para que, em vez de ficar procurando ali, às vezes, a visão do sol, né, atrapalha para ficar escurinho ali dentro daquela mangueira de nível, que normalmente ela é que cor? Ela é incolor, né? Transparente. Ela é incolor. Está certo fazer isso quando a gente não quer o desequilíbrio estático? Não tá certo, eles botam para ter um bom tá misturando. Isso. Desculpa, pode ir lá, desculpa. Pode falar, Diego. Não, eu acho que não, porque tu acaba misturando 2 tipos de digamos, massa específica, no caso. Isso. Não sei se é bem isso. O que acontece? E tu não tem uma mistura homogênea, né? Não tem como garantir uma mistura homogênea. Se tivesse como garantir, tudo bem. Isso. Só aí mesmo, aí tá. A homogeneidade
do material, daquele líquido, daquele fluido, não é 100%. Em tese, eu vou estar com a mangueira aqui em um ponto e, sei lá, o Diego eu vou estar mandando para ele no outro ponto e pode dar diferença de, sei lá, 1 centímetro até milímetros no nível. Mas que, quando transferido, porque você sabe que transferência de nível tem que ser de um ponto de referência e somente daquele, não é isso? Sim, é um ponto só. Um ponto só. Só que às vezes nós não temos uma mangueira, no caso, né, mais rudimentar, quem não tem aí um nível a laser, estou falando, né, usando aí Pascal e para nos ajudar. Nós não podemos fazer isso. E em algo muito, né, de muita área, né, a ser percorrida, nós poderíamos ter aí grandes erros, né, a ser no final do projeto, não é isso? Então, só para a gente atentar que a possibilidade, né, do princípio de Pascal, de Steven também, que vocês viram ali, né, que ele se utiliza, né, das pressões, das equivalências dela, né, para ainda otimizar mais, né, mostrando que nós temos como usar em vários setores, porém não podemos cometer o erro de usar ele equivocadamente. Lá na obra, como conferência, né, no caso, né, lá da obra, o nível de bolha ali, né, de nível com a mangueira de nível, ele é um instrumento de conferência, assim como uma trena. Então, ele tem que ser fidedigno, não pode, o líquido ali dentro tem que ser água e somente água. Bom, isso também podemos fazer uma analogia se o nosso fluido fosse o quê? Um gás, não é isso? Eu preciso de um gás pressurizado, né? Eu já vi que o gás tem que estar livre de quê? De todas as impurezas, no caso do cara. De todas as impurezas. Então, neste experimento, neste vídeo, né, que até foi meio maçante, mas nos explicou bem, a gente conseguiu também entender de uma maneira mais prática o porquê que impureza é prejudicial ao nosso sistema como um todo. Não é verdade? Sim. Nós podemos dar um sentido, né, para o nosso fluxo ou, né, não ter a eficácia dele em função, né, do ar estar aí com umidade, né, sujeiras e tal. Por isso que nesta disciplina, não só para a parte de gases, né, em si, mas como dos nossos outros tipos de fluidos, que é o que estamos tratando nesse momento, a gente tem toda uma preocupação, né, de armazenagem, de filtragem, né, para que esse sistema não tenha nenhum tipo de mistura e tenha sua eficácia cumprida. Bom, adoro quando chega a parte matemática das coisas. Amo. Muito bom. Eu tenho um presentaço para essa sexta para vocês. Olha só. Vamos fazer juntos aqui. Meu Deus. Quem está falando aí? Não sei. Não viu? Olha só. Um exercício, tá? Para nós aí tentarmos aplicar o que a gente acaba de estudar. Vou ler aqui para vocês e vocês me acompanhem daí. A leitura. A figura abaixo mostra o princípio de funcionamento de um elevador hidráulico. Gente, um elevador hidráulico, do que se trata? Só para alguém que está chegando aí. Qual é o que ele tem lá? Ele é a base do princípio Óleo. de quê? Óleo lubrificante. Isso. Ele tem lá um fluido, né? E nós já podemos nos remeter aí, quando falou de um elevador hidráulico, né? E vasos comunicantes ainda, né? Nós já podemos nos remeter a um princípio de Pascal.
formado por um sistema de vasos comunicantes contendo um fluido incompressível no seu interior. Se o fluido é incompressível, não sei se quem respondeu agora para mim levou em conta o que estava escrito abaixo ou não, nos comprova que este fluido realmente é um óleo, não é isso? Isso aí. Se fosse um gás, nós não poderíamos ter o prefixo aqui, né? Seria só compressível. Então, nós temos um lubrificante, que nem o colega disse. Prosseguindo. Considere que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Esse 2 aqui, ó, tô salientando, tá errado, ele é aqui, né? Em cima, né? Do S. Lembram, né? Arrumem depois. Bom, por que eu estou dizendo que é 10 e não 9,86? Porque para fins de cálculos, né, a gente arredonda este valor da gravidade e admite como 10, não é isso? Mas sabemos que não chega a 10. Todos concordam? Isso aí. Isso aí. Então, prosseguindo. Sabendo-se que as áreas das seções transversais dos pistões 1 e 2 são, respectivamente, a 1 é igual a 0,2 metros quadrados, o índice também aqui, tá? E a 2 igual a 1 metro quadrado, o módulo da força 1 necessária para erguer o peso equivalente de uma carga com massa igual a 100 quilogramas será... Aqui está o nosso desenho. O que em outras palavras... Não, vou deixar a figura assim, estão enxergando bem, né? O que em outras palavras nos disse o exercício, né, com aquele parágrafo imenso? Ele usou ali duas sugestões de área. Uma das áreas era 0,2, não era isso? Sim ou não? Me ajudem. Sim, sim. É isso aí. Isso aí. Eu vou duplicar o slide para a gente poder escrever aqui embaixo a solução. Bom, ele me disse que uma das áreas era igual a 0,2. Tá? E me disse que a outra área era quanto? 0,1. 1 metro quadrado. Era 1 metro quadrado. 1 metro quadrado. Qual que é a área 0,2 e qual que é a área 1 metro quadrado? 0,2 que recebe a força. Isso. Recebe a força. É a área 2, não é isso? Isso aí. E a área... Não, para aí. Tá mal. Esta aqui é a área 1. O 0,2. A área 1 que empurra a Não, força. a área 1 2 que funciona. Esta aqui é a área 2. Por que tem que ser assim? Sem ler o problema, a própria figura está nos dizendo a área 1 é menor. Diâmetro. O diâmetro. A área 1 é menor. Uma coisa para a gente Também atentar. porque a gente viu no exercício que eles testaram aquela hora ali, né? Mostraram, né? Isso, bem similar. Com a seringa menor e exerce uma força, seria menor aí, mas levanta aquela seringa Mas maior, levanta, né, tudo isso aqui. O que eu quero... Da área. Isso. Então, a gente tem a área 1 igual a 0,2 metros quadrados e a área 2 igual a 1 metro quadrado. A gente sabe que aqui nós temos uns recipientes, são cilíndricos, né? Se não tivesse nos dito o valor do módulo da área, né, que é 0,2 e 1, nós teríamos que fazer o cálculo disso através da fórmula do cilindro, né? Sim. Para achar a área. Já foi nos falado, né? Não precisamos entrar nesse quesito. Bom, prosseguindo. Eu quero saber
quanto que vale a força 1? Esta é minha incógnita, não é? Sim. Esta aqui. Então, o meu X da questão é a minha força 1. Vou botar aqui. Ai. Que é o que eu quero saber. Para que o meu F2... Eu sei o F2? Quanto é o F2? Oi? Eu não lembro mais. Não tem como voltar. Vamos ler aqui de novo. Aí. A figura mostra a figura abaixo mostra o princípio 10. de funcionamento É de um gravidade. Ah, 10. Gravidade. O que foi, gente? Não, é 10, ele Gravidade. falou ali. É gravidade. A gravidade é 10. Então, vamos botar ali. Nós temos uma aceleração da gravidade. Ai, não tá com 10 metros por segundo ao quadrado. E quanto é a força 2? O módulo da força 1 necessária para erguer o peso equivalente de uma carga com massa igual a 100 kg. Quanto é a força 2? 100 kg. Quem concorda com... Foi o Marvos, né, que respondeu? Eu concordo. Concordas? Quem mais concorda ou discorda que a massa, que a força 2 é 100 kg? Eu concordo. Mais Não, um concordou? possivelmente sim. Possivelmente sim. Não, gente. Não é. Ele está nos dizendo que a massa do corpo é 100 kg e não o peso do corpo. Se ele tivesse nos dito aqui, em vez de massa, a palavra peso, aí sim a nossa força 2 seria 100 kg. Mas ele nos disse massa. Lembram que em uma dessas aulas eu até falava para vocês, quando nós vamos lá na farmácia e subimos na balança, nós estamos medindo o quê? O peso ou a massa? Peso. Peso. Não, a massa. A massa. Quando nos diz O lá peso é... que nós estamos lá, sei lá, com 60 quilogramas, está nos dando a nossa massa. Se nós quiséssemos o peso, nós teríamos que multiplicar pelo quê? Quilonewton. Por quilo... Não, por... Pela aceleração da gravidade. Não é isso? É isso. É isso. Então, a força 2, que é igual ao peso 2, não é isso? Posso dizer que a força é o próprio peso que está sendo colocado? Posso, né? Pode. Não só posso, como devo. É igual, né, a massa vezes, né, a aceleração da gravidade. PMG. Quem é que lembra disso lá da escola? Não é isso? É isso, né? Algum problema? Algum problema? Não, tranquilo. Tá tranquilo, né? Então, a nossa força e o nosso peso, né, é a mesma coisa que estamos falando, é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, isto é igual, né, a 100, né, quilograma vezes 10 metros
por segundo. Ai, opa, não sei o que eu fiz. 10 metros por segundo ao quadrado. Quanto que dá? Tem alguém aí com uma... Quanto dá isso? Fácil, né? Não é 1000? 10 mil. 100 vezes 10, 100 vezes 10 mil. Isso, né? Então dá 1000 Calma. Quilograma. Opa. quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Ah, Qual é a unidade que dá? Newton, não é isso? Ó, isso aqui é o mesmo. Isso aqui, vamos dizer, é 1000 quilogramas, né? Quilogramas vezes metro, não é isso? Por segundo ao quadrado, não é? Então, se eu substituir isto aqui, não estou conseguindo sublinhar as unidades. É o mesmo que eu disser que isto é 1000 newtons. Não é isso? É isso. Vocês já devem ter visto lá em metrologia, não foi? Já fizeram metrologia, gente? Sim, Sim, sim. foi a primeira. Isso, metrologia, matemática, né? Então, lá a gente viu algumas coisas aí de equivalência de unidades. Então, a nossa força 2, tá? Ela é 1000 newtons. Bom, agora vou prosseguir com o meu exemplo. Aí aqui, ó, eu consigo, com base nesses dados aqui, aplicar, né, o princípio de Pascal. O que que nos diz o princípio de Pascal? O que que nos diz? Quem lembra? Só vendo. Ele nos diz que a variação da pressão 1, no ponto 1, onde é a pressão 1? Vou voltar aqui na figura. Aqui, né? Esse P aqui é o P1, não é isso? Sim. Sim. Então, ele nos diz que a variação da pressão 1 é igual à variação da pressão no ponto 2. Oi. Ou seja, a mesma, né, pressão que envolve aqui, que vai impulsionar, vai ser transferida através de vasos comunicantes, que nem ele falou no corpo do exercício, não precisava ter dito, só de olhar, né, nós saberíamos, né? Opa, peguei a figura errada. Só de olhar nós saberíamos, né, que está, né, interligado por um vaso comunicante, os dois cilindros, é igual no ponto 2. Bom, o que que quer dizer isso? Esta variação, aplicando aí o nosso princípio, né? Eu sei que a minha variação da pressão 1, o que que é pressão? Que a gente viu lá na nossa aula, uma das anteriores. Pressão é igual a força sobre área, não é isso? Vou botar aqui, ó, área. Não é isso? Sim. Se pressão é igual a força sobre área, eu vou botar mais... Tô com um problema na internet. Quem é que tá com... Tem uma internet, minha internet tá caindo toda hora. Voltei. Ah, tá. Qualquer coisa tu chama. Bom, então, se pressão lá na origem, né, o equacionamento da pressão é força sobre área, eu posso dizer que a minha pressão 1 é igual à força 1 sobre
sublinhar aqui, sobre área 1 é igual, né? Vou copiar aqui para não, senão vai ficar o sublinhado. Não adiantou, gente. É igual a minha força 2 sobre área 2, não é isso? É isso. Vou botar aqui mais para cá, tá? Gente, desconsidere o sublinhado aqui, eu não consegui formatar aqui porque ele está dentro, acho que do vídeo, eu não consegui. Força 1 sobre área 1 igual força 2 sobre área 2. Bom, o que agora eu começo a fundamentar e entender ainda de modo melhor? A força 1 é quem eu quero saber. Não é isso? Sim. É isso. Bom, para melhor organizar isso aqui, eu vou isolar a força 1. Posso? Matematicamente posso, né? Eu quero saber quem é, não é isso? É isso aí. É isso aí. Bom, pela teoria matemática, lá da nossa matemática, querida amiga, eu sei que isto aqui funciona deste modo, que eu vou mostrar neste instante para vocês. Vou só grifar aqui mais. Deixar mais grifado. Matematicamente, não sei se vocês conseguem entender aí, eu botei um X aqui, né? Para a gente entender que força 1 vezes área 2 tem que ser igual a área 1 vezes a força 2, não é isso? Quando a gente isola uma variável. Não vou fazer tudo isso para não ocupar muito espaço aqui no slide. Então, eu estou isolando a minha variável 1, que é a que eu quero saber. Então, eu sei que a minha área 1, quanto que valia a minha área 1? 0,2, não é isso? Vezes a minha força 2, que é 1000, que eu já sei, né? Ela tem que ser dividida por quanto? Pela minha área 2, que é 1, né? Que é 1, não é isso? É isso aí. É isso aí. Eu só não fiz todo o princípio porque eu não estou conseguindo formatar bem aqui. Por quê? Se eu fosse fazer passo a passo do equacionamento matemático, eu teria, num lado, né, força 1 vezes área 2 igual força 2 vezes área 1, né? Aí eu isolaria a força 1, esta força 2 vezes área 1 com a variável, né, da área 2 aqui, que seria este 1 do qual eu estou dividindo. Até aí entendido para todos? Entendido. Entendido. Então, quanto tem que ser aquela força para que eu consiga erguer o meu elevador? Quanto tem que ser, gente? 2.000. Certo, peraí um pouquinho. $200 quilos. 200 newtons.
200 newtons. Achamos a resposta. Tá, mas se ela for 200 newton... 200 newton? Não sei quem fez a conta aí. Ah, bom, tá, é massa, tá. É massa? Fui eu. Não, é 200, É tá. 200 newton, Falou 200 correto. newton, mas tá certo. Tá, foi mal, desculpa, tá certo. Não. Eu que entrei babando. Tá. Tranquilo. 200 newton. Então, para este elevador hidráulico, né? Com fluido, né? Incompressível, então um óleo, Sim. né? Um lubrificante, que tinha aí uma força aqui, né? Na área 2 de 1000 newtons, não era isso? Precisa de apenas Sim. 200 newtons para conseguir ser impulsionado aqui, né? Vejam que E se nós diminuirmos a área 1 ali, precisa de menos quilos ainda para impulsionar ele, né? perfeito. Não, acho que precisar demais, né? Todos enxergaram Menos vai isso? precisar. Gente, Cada todos vez que diminui Tu aquela área diminui a ali, área 1, tu precisa de menos. Quanto mais diminui, menos vai precisar, então. menos Isso vai aí. precisar. Por que isso? Por causa Ah, tá. do Tá fundamento aquele que eu vou achar aqui para vocês, do princípio de Pascal. Como ele diz que a pressão tem que ser, que for aplicada no fluido, né? Quando ele está em equilíbrio, ela tem que ser distribuída sem perdas, obrigatoriamente tu tens essa formatação aqui de equacionamento. O peso 1, a variável dele tem que ser proporcional aí ao peso 2. A pressão 2, desculpem, tá? A variação de pressão 1, desculpem, eu errei. Tem que ser variável, tem que ser proporcional à mesma variável no cilindro 2. Então, por isto que o colega falou ali, né? Acho que o Fernando, ou o Diego, não sei, que se diminuir mais ainda esta área. Agora, se for ao contrário, se em vez de termos aqui Se aumentar 1 metro... Eu acho que eu entendi bem, mas acho que está certo, falou se eu entendi bem. Se diminuirmos aqui, em vez de ser 1 metro quadrado, ser meio metro quadrado, o que poderá acontecer aqui? precisar de mais vai peso. diminuir. Nós vamos precisar que esse peso 1 vai tender a aumentar, não é isso? Tá. Agora, Todos enxergam, gente? Vamos ter que diminuir essa área, né? Isso, eu quero dizer Ou o quê? vamos ter que diminuir aquela área ali, área 1. É isso, foi nisso aí que eu tinha pensado. Eu queria provar eu queria que vocês entendessem aquilo que nós falamos de modo hipotético lá no início da aula, que foi a pergunta do Hamilton. Ele falou como é que seria, né, se modificasse aqui. Vocês lembram que ele chegou a comentar isso? Não sei se ele está aí ainda. Então, o que eu quero dizer? Nós já sabemos que a parte que tiver menor área, né, ele tende a precisar de uma menor força para interagir o sistema. Porém, se com esta característica aqui de dados que nos disseram, se nós diminuíssemos, sei lá, a metade aqui, vamos supor, da área 2, provável não, certo que a nossa força F1 não seria apenas 200. Ó, se a nossa área 2 fosse 0,5, quem é que faz a conta aí? Vai dar 500 mil. Vai dar 500 newton aqui. Provando que a equivalência é a mesma. Movimentas a área, mexes na força que impulsionou e vice-versa. Então, né, vou deixar da formatação que era para não parecer que ficou errado. Então, gente, pena ele não tá mais. Fica respondido aquilo que estava meio, parece, nublado o entendimento lá no início da aula. Que acharam? É difícil? Tem que dar
Uma equilibrada nos neurônios, devagarinho. Até pegar. E outra, agora tem feriadão, já chega terça-feira, esqueceu de tudo de novo. Aí vai ter que vir e mostrar tudo de novo. Tudo de novo, tu acha? Sério? Pô, certo, é certo. É É ou não é, certo. gurizada? É ou não é, gurizada? Tá. Olha, ninguém Pô, te ninguém me ajudou respondeu. dessa vez. Ninguém me ajudou Com dessa vez. certeza, É com verdade. certeza. Ó. Ganhei, viu? Tá. Falei Bom, que é complicado. eu ia pedir para vocês me fazerem uma pesquisa sobre reservatório, mas eu acho que eu vou, para não embaçar muito. Aí vocês dão mais uma olhada nisso no final de semana. Bom, vou fazer a chamada aqui, eu quero falar ligeirinho com vocês. Vocês viram que a aula passou e nem se aperceberam? Bom, os dois Alexandres estão, né? É, o Carvalho tá aqui. Isso. O Andrew? Não. O Antônio está, né? Acho que eu vi o Antônio. Que eu estava, pelo menos. O Ariel? Ele tava, mas tava caindo a internet dele toda hora. Pois é. O Ariel tá aí? O Bruno? Presente. O Bruno tava, o Bruno eu lembrei. O Diego, sim. O Euler, não, né? A Fernanda também não. O Gabriel? Tô aqui. Tá aí o Gabriel. O Giovanni? O Guilherme? Presente. O Henry, não, né? O Ian tá aí? O Isaac? Presente. Tá. O Jefferson? Não? Posso cair a internet, porque a voz dele agora. Me parece que ele estava também. O Jerry estava, né? Achei a voz dele. Aqui. Tá, o Jerry, eu me lembrei. O Jesus, não. O João Márcio? O Lucas? Presente. O Luiz Fernando? Presente. O Michael Cardoso? E o Michael Rodrigues? O Marcos? Presente. O Max? Não, né? O Milton estava e saiu. O Pablo está de licença. O Patrick? E o Rogério Ferreira, não? Não. Então, é isso.